A paz do Senhor. Amém. Gostaria de lhe convidar a abrir em Filipenses, livro e texto conhecido da igreja. Enquanto você abre, a gente glorifica, tributa a Deus toda a honra e glória, não é, por estarmos aqui, por compartilhar, né, com os irmãos a palavra de Deus. Filipenses, no capítulo de número 4, versos de 1 até o verso de número 7. Filipenses 4, de 1 a 7. Todos encontraram? Tem alguém que procura ainda? Eu espero um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. O texto lido em apreço é um texto que está inserido na carta de Paulo aos Filipenses. E você conhece, sabe que ao escrever a carta de Filipenses, Paulo está preso em uma prisão domiciliar em Roma. Então não há motivos para se alegrar. Não há. E Paulo, por 16 vezes na epístola, ele vai dizer: se alegrem. Tenham bom ânimo. E ele vai usar outros adjetivos para dizer: vocês precisam se alegrar. O curioso é que no capítulo 4, já no final da epístola, Paulo vai passar, então, a aconselhar a igreja, e de maneira muito didática e prática, ele vai colocar aqui algumas verdades que nós precisamos carregar no nosso dia a dia, que nós precisamos vivenciar diariamente na luz do Evangelho. E ele começa relatando, e eu gosto muito do pastor Paulo, porque ele começa elogiando a igreja. Ele diz assim, no verso 1, Bíblia aberta, por favor: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria, minha coroa, estai firmes no Senhor. Ele começa fazendo um elogio a uma igreja que estava junto com Paulo na questão missionária. Era uma igreja que estava envolvida nesse projeto missionário e, portanto, havia ajudado Paulo de diversas formas e, acima de tudo, com dinheiro. Eles haviam injetado dinheiro no ministério do apóstolo Paulo. Só que Paulo ele começa dizendo o seguinte: olha, vocês são para mim alegria e também são a minha coroa. Existem duas palavras no grego para se referir à coroa. Uma é diadema, que é a coroa de um rei, e a outra é Stéfanos, que é a coroa de um atleta. Então a ideia de Paulo aqui é muito simples. Ele está dizendo assim: toda a fadiga, todo o empenho, todo o esforço, tudo aquilo que eu tenho feito vale a pena na construção do Evangelho. Vale a pena eu suar a camisa, porque eu estou vendo florescer uma igreja. Então a ideia de Paulo aqui é mostrar que vale a pena servir a Deus.
enquanto outros estão amadurecendo nesse evangelho. Paulo está dizendo: a minha alegria é ver vocês crescerem. A minha alegria é ver vocês prosperando, crescendo em Deus, crescendo no reino. E Paulo continua dizendo, ele diz assim: eu também quero ver não apenas o crescimento de vocês, mas esse crescimento passa por uma questão muito peculiar. Vocês precisam estar firmes no Senhor. E a expressão que ele usa é uma expressão muito profunda, que significa manter-se em posição. É a ideia de um soldado que está no campo de batalha, que está lutando e que está mantendo a posição diante dos inimigos. Então Paulo olha para a igreja e faz um elogio, mas também faz uma advertência. Ele diz assim: vocês precisam manter-se posicionados no reino. Agora, a pergunta que surge naturalmente, quando lemos o texto, é essa: como me manter de pé no campo de batalha? Como me manter posicionado em Jesus? Não há segredos no Evangelho. Não há. A resposta é simples. É você praticar diariamente as disciplinas espirituais. E quais são as disciplinas espirituais que nós devemos praticar? A primeira delas é a oração. A oração nunca é um mecanismo para mover a mão de Deus a nosso favor apenas. A oração é um processo de deleite em Deus. É ter prazer de se relacionar com esse Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fazer da oração um mecanismo para que Deus venha até nós simplesmente e nos ajude, não é oração. A oração não tem esse cunho de apenas receber de Deus. Ora, qual é o pai que se alegraria com o filho que só pede, que só está do lado dele para pedir coisas? Nenhum pai se alegraria. Mas a ideia é que nós devemos diariamente se deleitar em Deus na comunhão e no deleite que a oração traz. Como é que eu cresço nesse posicionamento? Através da leitura bíblica, através da Escritura. É quando eu leio a Bíblia, é quando eu me vejo revelado nela, vejo os meus defeitos. É quando Deus vai me mostrando aonde eu tenho que melhorar. A Bíblia ela não pode estar sendo lida no domingo e esquecida no resto da semana. É igual a história da mãe e do filho que limpam a casa, e a mãe faz uma divisão: filho, você vai limpar o fundo da casa, e o resto da casa, deixa que eu cuido. E a mãe começa a limpar, de repente o filho lá atrás grita: mãe, eu encontrei isso aqui. Uma Bíblia gigante, capa preta, toda empoeirada. E a mãe e o filho dizem assim: que livro é esse? Isso aqui é a palavra de Deus, filho. Então, mãe, se a gente não está usando mesmo, vamos devolver para ele. Será que a nossa Bíblia também está esquecida no meio da semana? Será que abrimos apenas na quarta ou no domingo? Então, nós precisamos nos envolver na nossa dinâmica espiritual, porque a Bíblia nos chama a uma responsabilidade pessoal. E qual é? Não extingais o Espírito. E a expressão que Paulo usa ali é exatamente, a analogia que Paulo usa é a analogia do fogo que pode ser apagado em qualquer momento. O Espírito é como fogo. No Antigo Testamento, à guisa de curiosidade, quem ateava o fogo era o sacerdote. O sacerdote vinha, colocava a lenha, colocava fogo, e a Bíblia diz em Levítico, no capítulo 6, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que significa? Significa que havia uma manutenção do sacerdote em relação àquele fogo. Ele não apenas colocava o fogo, mas ele também fazia manutenção do fogo. No Novo Testamento, a coisa muda um pouco de figura. No Novo Testamento, não é o sacerdote quem fabrica o fogo. O fogo quem dá é Deus. Mas a manutenção é nossa. Então, é uma responsabilidade nossa manter a chama do Espírito Santo em nosso coração.
manter esse fogo aceso. E como eu disse aqui na sexta-feira, mantermos esse entusiasmo pelo reino. Porque a própria palavra entusiasmo traz a ideia de um Deus dentro de nós. Cristão, cheio de Deus, ele tem entusiasmo de estar no reino, de estar na igreja, de estar se relacionando. Então Paulo, ele começa com um elogio à igreja de Filipos, mas ele continua, e agora ele vai para uma correção. Ele vai corrigir a igreja, e no verso 2 ele diz assim, olha, tem duas irmãs aí, Evódia e Sintique, elas precisam sentir o mesmo no Senhor. Ou seja, havia uma desarmonia dentro do contexto eclesiástico. Elas não se davam mais, elas estavam em atrito. E Paulo, no verso 3, ele diz assim, olha, pede para o homem que envia a carta, dizendo o seguinte, olha, conversem aí, veja o que está acontecendo, porque não pode haver desarmonia no reino. Alguns deduzem que elas tinham mais interesse em si próprias do que no reino de Deus. Outros deduzem que elas lutavam por causas pessoais, ou, por que não, uma disputa de egos. Eu sou melhor do que você. Eu prego melhor que você. Eu canto melhor que você. Não é? Essa disputa de achar que a gente é alguma coisa, que a gente é melhor do que o outro. Não é? A gente tem que praticar a teologia do holofote. E a teologia do holofote é única. O holofote não ilumina a si mesmo, mas ele focaliza em um ser maior. Não é? A pessoa está no palco, tem um holofote, ela reflete sobre o outro. A nossa vida deve refletir Cristo. Nós devemos caminhar em humildade, porque isso reflete o nosso Criador. Eu gosto muito da ilustração do machado, eu já disse aqui, que nós não somos absolutamente nada sem o lenhador. Nada sem o lenhador. Apenas um pedaço de madeira, um pedaço de ferro. Temos que nos voltar à cruz. Elas precisavam olhar para Jesus, que tirou, ele se despiu de sua glória. E veio aqui, vestiu uma roupa de servo, lavou os pés empoeirados dos discípulos, para dizer o seguinte, sigam o meu exemplo. Sigam o meu exemplo. E Paulo continua. Paulo, então, ele elogia, em primeiro lugar, a igreja, em segundo lugar, ele faz uma correção. E talvez você entrou aqui hoje pensando em muitas coisas, mas sabe o que Deus está dizendo para nós? Nós precisamos corrigir algumas coisas. Precisamos olhar com sinceridade dentro do nosso coração e dizer assim, Deus, eu tenho sido falho em muitas áreas. Áreas essas que o Senhor pode tocar, então toca na minha vida, muda o meu ser. Paulo, então, vai corrigir a igreja. Só que Paulo não para por aí. Ele elogia, ele corrige e ele mostra um caminho. E aí que eu começo a mensagem. Verso de número 4, que para mim, é o versículo-chave de Filipenses, ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Se alegrem. Se alegrem em todo o tempo. Tem um sorriso estampado no rosto, se alegrem. Ora, Paulo poderia ter dito várias coisas, outras coisas na carta, mas ele vai contra a sua própria realidade. Ele diz assim, se alegrem. Tem muita gente aqui hoje, talvez pensando, essa mensagem não é para mim. Como é que eu posso me alegrar se eu perdi o trabalho? Como é que eu posso me alegrar se eu tenho alguém em casa enfermo? Como é que eu posso me alegrar se eu fui afetado com tudo isso que está acontecendo? Mas Paulo disse, se alegrem. Sabe por quê? Porque a alegria ela é ultra circunstancial, independente daquilo que aconteça conosco. Você deve se alegrar. Porque a fonte da nossa alegria, disse Paulo, é o Senhor. O Senhor é imutável.
Ele não muda, a sua mão está estendida, a sua glória será sobre nós, se nós confiarmos nele. Só que você precisa confiar, se alegrar nele. Ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo. É se alegrar nesse Deus que está conosco, porque Ele é a fonte de toda alegria. O reino de Deus é alegria, o Espírito Santo é alegria, o Evangelho é alegria, e você não pode estar triste, nem eu. Você tem que se alegrar, porque aqui é uma ordem, é um imperativo. É Deus dizendo, olha, vocês devem se alegrar em todo o tempo. Mas aí, pastor, como é que eu me alegro em toda essa situação? Você se alegra não com a situação em si, mas com os possíveis resultados. O problema está aí, a dificuldade está aí, mas é Deus trabalhando na dificuldade que você se alegra. É quando José, capítulo 50 de Gênesis, encontra os irmãos no período de reconciliação. E aí, o texto é extraordinário, porque diz assim, José dizendo para os irmãos, vós intentastes mal contra mim, mas Deus transformou em bem. A palavra hebraica para intentastes é tecer. José estava dizendo assim, vocês teceram mal contra mim, mas veio o tecelão maior, e teceu sobre isso tudo, e transformou em bem. Extraordinário. O nosso Deus trabalha exatamente na tempestade da vida, nas circunstâncias da vida. Ele pega aquele fio que está quase arrebentando, sujo, pega um fio novo, tece algo extraordinário, para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Portanto, creia nisso. Deus está fazendo algo extraordinário na minha e na sua vida, nesse momento de crise. E aí ele continua. Primeira coisa, se alegrem. Se alegrem. Aí ele continua, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Poderíamos traduzir de várias maneiras, porque o verbete grego aí é difícil. Equidade. Poderia ser justiça, poderia ser uma disposição, mas a tradução mais próxima que eles chegaram é a disposição amável e honesta para com os outros. É a amabilidade, a pessoa que ama. A pessoa que traduz na sua vida esse amor que ele próprio recebeu. É um amor que é tão profundo que não fica comigo mesmo, eu repasso. Eu passo a amar a pessoa, não porque ela tenha algo a devolver a mim, mas porque eu fui amado primeiro. Deus me amou primeiro, então eu repasso isso. É quando cada um de nós passa a cuidar um do outro em amor. E sabe o que nos motiva a amar o outro? Não é apenas o amor de Deus, mas saber que Deus está perto. Porque Ele diz, perto está o Senhor. Quando Ele está perto, a nossa conduta é modelada por essa proximidade. Quando tem uma ilustração aqui, vale a pena? A mulher que está acamada no hospital, o marido que entra no quarto para visitar a esposa. E de repente, do nada surge um conflito entre o casal, uma briga. Eles discutem calorosamente dentro do hospital, dentro do quarto, e de repente houve uma batida. Quando abre a porta é o pastor, o que acontece? Automaticamente a briga não existe mais. Por quê? Porque há uma proximidade de alguém, em especial, e nesse caso, o pastor. Então, a proximidade da pessoa do pastor fez com que a contenda cessasse. O que eu quero dizer com a ilustração? Quer dizer que quando Deus está perto, nós mudamos. Quando nós temos o senso de que Deus está perto de nós, nós mudamos a nossa conduta e o nosso ser. E Paulo, então, ele vai dizer o seguinte, em primeiro lugar, se alegrem. Em segundo lugar, tenham um bom testemunho. Amem as pessoas na dinâmica da vida. Ame, estenda a mão. E principalmente agora, nesse tempo de dificuldade, nós precisamos estender a mão de fato. Quer esquecer os problemas da sua vida? Ajude o próximo. Ajude o próximo. Você vai esquecer rapidamente. E você vai ver que você está bem melhor. Ou talvez muito melhor do que aquela pessoa que você está ajudando. Então, quanto mais nós amamos,
mais nós refletimos a glória de Deus. É espelhar e espalhar. Espelhar é quando eu tenho Deus comigo e reflito isso. Espalhar é a minha missão. Espelhar é testemunho. Espalhar é a minha missão. Nós fomos chamados para espelhar Deus e também para fazer a missão de amar indistintamente as pessoas que estão à nossa volta. E Paulo continua. Ele diz assim, olha, no verso de número 6, estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças. A Organização Mundial de Saúde diz que 50% das pessoas que entram nos hospitais estão ansiosas. 50%. E ela atinge indistintamente crianças, adultos, jovens, velhos, ricos e pobres, todos são atingidos por esse mal do século. Agora, da onde vem a ansiedade? Qual é a fonte da ansiedade? Em primeiro lugar, quando nós olhamos apenas para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio problema. Os filipenses, eles estavam cercados de um problema gravíssimo, que era perseguição. Então, Paulo, sabedor disso, ele diz o quê? Não andeis ansiosos por nada. O segredo, um dos segredos de acabarmos com a ansiedade no nosso coração é olharmos para o alto, para o Criador. Um segundo motivo que pode gerar ansiedade na gente é os nossos relacionamentos quebrados. É quando você decepciona as pessoas que estão à sua volta. Porque note uma coisa, você decepciona as pessoas. Você recebe a decepção, mas também você decepciona. É uma troca. As pessoas, elas têm a capacidade de nos roubar a alegria. Mas nós temos que olhar para a cruz. Nós temos que olhar para Jesus. Pessoas feridas e amarguradas vão ferir a gente também. Note que há uma terceira possibilidade aí de ansiedade, que é a preocupação com coisas materiais. E aqui é um problema grave. Porque Jesus, ele nos ensina uma coisa muito profunda. Olha, a palavra, ela pode ser sufocada do seu coração e do meu, se nós nos preocuparmos com as coisas deste mundo. A própria essência da palavra ansiedade significa estrangulamento. É onde a gente passa, então, a ser sufocado pelas dificuldades da vida. Você não respira mais o ar da graça. Você está sufocado. Você está preocupado. Você está ansioso. Literalmente significa pensar em duas coisas ao mesmo tempo. A ansiedade nunca melhorou a vida de ninguém. E não vai ser agora que vai melhorar a sua. A ansiedade é um mal que mata. Que mata. Porque note que 40% das suas preocupações jamais acontecerão. 40% jamais acontecerão. 30% estão relacionadas ao passado. Já foi. Não tem como mais resolver aquilo. Águas passadas. 12%, a ansiedade é derivada da saúde. Puxa, será que amanhã acontecerá alguma coisa com a minha mãe, com meu pai? Por que não comigo? 10% estão relacionadas aos nossos amigos e vizinhos. Será que pode acontecer alguma coisa? Apenas 8% tem alguma base legítima para acontecer. Apenas 8%. Por que você está preocupado? Por que a ansiedade bateu no seu coração para que você ficasse assim, preocupado com as coisas? Deus não cuida de você? Deus não cuida da sua família? Cuida. Agora ele vem, ele não apenas mostra o problema, mas ele também mostra o remédio. É por isso que a Bíblia é maravilhosa. Ele diz assim, verso de número 6. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pelo quê? Oração, súplica, ação de graças. Entrou ansioso nessa noite. Paulo dá o remédio.
oração. Palavra grega, proskuneu, que significa adoração. É o reconhecimento de quem Deus é. É reconhecer o quão grande Deus é. Porque quando o vassalo está diante do rei, ele se prostra, porque reconhece quem é que está em sua frente. Ele é rei, portanto eu me prostro. Quando Isaías tem a visão de Deus, de Jesus em Isaías 6, por que Jesus? Porque o próprio João, lá na frente, diz que a visão de Isaías, que Isaías teve, é a visão do Cristo pré-encarnado. Quando ele está lá vendo Deus, ele reconhece quem é Deus, se prostra. Ele reconhece a sua miserabilidade, diz: Senhor, eu sou impuro de lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu creio piamente que o que falta para a igreja, como um todo, essa visão, esse resgate do Cristo glorificado. Da visão de João, quando ele vislumbra Jesus lá no capítulo 1, ele diz assim: olha, eu vejo um que tem os cabelos que são brancos como a neve, falando da sua eternidade. As roupas são brancas como a lã. Ele tem os pés, falando da sua santidade, os seus pés são como latão reluzente, os seus olhos são como chamas de fogo, capacidade de penetração no juízo, Deus tudo vê. Só que nós perdemos esse senso de grandeza de quem Deus é. Achamos que Deus está preocupado, andando nos corredores da eternidade, confuso. O que eu vou fazer com o problema do meu servo, da minha serva? Deus não perdeu o controle de nada. Ele é infinitamente soberano, infinitamente sábio, perfeito em amor, sabe o que está fazendo. Então por que andamos ansiosos? Porque perdemos a visão do Cristo glorificado. E Paulo diz: adorem, e você vai ver como essa ansiedade vai sair do seu coração. Se prostre diante dele, ele é o grande e suficiente Salvador de toda a raça humana. Só quando eu veja bem, olhe para mim, quando eu olho para Jesus, glorificado, eu acalmo o meu espírito e o meu coração. Depois ele diz: sabe como é que você acalma? Você tira a ansiedade do seu coração? Através da súplica, que é a petição. Então, primeiro eu adoro, depois eu peço, eu faço uma troca com Deus. Diz: Senhor, está muito pesado o coração. Vou trocar. Faz a troca. Leva o peso para Ele. E aí ele faz o quê? O que diz em Mateus? Meu fardo é leve, é suave. É uma troca, eu peço a Ele. Por isso que ele diz assim em Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe. O que busca encontra, o que bate a porta se abre. Ele está dizendo claramente que a gente pode fazer uma troca com Ele. A coisa fica mais leve quando a gente compartilha. E por fim ele diz assim: agradeçam. Agradeçam. Você primeiro adora a Deus por tudo aquilo que Ele é. Depois você pede, sabedor de que Ele é um bom Pai. Não foi dito aqui? Não é? Ele é um bom Pai, que sabe dar boas dádivas aos filhos. Ele é Pai. E aí depois ele diz assim: agradeça. Olha que coisa maravilhosa. Olha a sequência: adore, peça e agradeça. Porque a palavra aqui é exatamente essa. E ele diz: olha, olhe para tudo o que Deus fez na sua vida. Tudo. Olha o passado. Da onde te tirou, da onde Ele te colocou. Olhe para tudo isso e veja o que Deus fez na sua vida. Foi coisa extraordinária, maravilhosa, grandiosa. Transformou a sua vida. Deu uma reviravolta na sua vida. Agradeça.
Paulo disse assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus. O que Paulo está dizendo? Olhe para tudo aquilo que Deus fez no passado na sua vida e, portanto, passe a crer, acreditar e glorificar o seu nome. Olhar para o passado e ver o que Deus fez nos mantém de pé. Nos mantém de pé. Eu me lembro de uma história de um pastor chamado Matthew Henry. E ele tinha um hábito muito salutar, que era todos os dias anotar aquilo que Deus, as bênçãos que Deus havia dado a ele durante o dia. Tudo, ele anotava tudo, e era muito bonito. Tudo aquilo que Deus havia conferido a ele, ele anotava. Chamava-se Diário de Gratidão. Excelente. Todos os dias ele anotava. Um belo dia ele foi assaltado. Tiraram tudo dele, levaram tudo dele, tudo, absolutamente tudo. À noite está ele lá lutando contra o diário para ver o que eu vou escrever no diário. Fui roubado, me levaram tudo. Aí ele teve uma pérola extraordinária. Ele disse assim, Senhor, muito obrigado porque eu fui assaltado hoje. Vírgula. Senhor, muito obrigado porque eu não sou um ladrão. Aprenda a agradecer a Deus até nas tragédias. Até nas tragédias, Deus opera. Porque Deus é Pai. Ele nos ama de maneira extraordinária. Nos ama de maneira extraordinária. E aí, para concluir, ele diz assim, sabe como é que você adquire a minha paz? Porque não é a paz do mundo que ele está dizendo, é a paz de Deus. É quando você segue à risca, tudo isso. Ele diz assim, agora eu vou te dar algo que ninguém pode dar. Vem direto da minha mão. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Ela não pode ser dada por homens, por nenhum tipo de condição que nós podemos passar, mas ela é transcendente, ela vem de Deus, ela vem do alto. E ele diz, a paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar o teu coração e o meu. A paz aqui de Deus... A paz aqui, esse verbete aqui, é uma sentinela no texto original. É como se fosse um soldado que guarda uma cidade. O que Paulo está dizendo é, quando a paz de Deus chegar no teu coração, ela vai guardar como um sentinela, como um soldado, não apenas as suas emoções, mas também o seu pensamento. É isso que Deus quer fazer com a gente. Mas a gente precisa dizer assim, ó, eu quero, Senhor. Eu quero. Confiar não é apenas um sentimento que a gente acorda de manhã e diz, vou confiar. Desceu do céu, melhor dizendo, vou confiar. Não, confiança é um ato volitivo. Você decide confiar ou não. É uma responsabilidade pessoal. Você decide. Assim como você decide amar, você também decide confiar. É uma decisão. E quando a gente deposita a nossa confiança em Deus, independente se eu estou perdendo o meu filho ou a minha filha para o mundo, independente se eu perdi o meu marido para as drogas, independente se eu estou perdendo o emprego, eu passo a confiar em Deus, sabedor de que todos os seus planos e projetos na minha vida vão se concretizar, porque é Ele quem está escrevendo a história e não eu. É descansar, gente. É nessa época que a gente descansa. Confiante de que o Pai está trabalhando. Você só pode ter essas virtudes do reino de Deus que eu disse, como, por exemplo, alegria, amor e paz, se você deixar Cristo diariamente habitar dentro de você. Isso vai se tornar realidade na sua vida. Lembre-se, você precisa espelhar, mas também você precisa espalhar. Testemunho e missão. É isso que a gente precisa fazer. É nesse ritmo que a gente precisa caminhar. De paz, de alegria e de amor. Porque nós sabemos que Deus vai agir mais cedo ou mais tarde. Amém? Recebe essa palavra no seu coração? Então se coloque de pé. Vamos orar. Senhor Deus, nós te amamos, glorificamos o teu nome nessa noite, Pai. Muito obrigado
pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos em Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ó Deus, que essas palavras não sejam palavras apenas lançadas ao vento, mas que produzam no coração um efeito benéfico para a alma de cada um deles. Que possamos ter a Tua paz, o Teu amor, ó Deus, a Tua alegria em todos os momentos, e que o Senhor seja, ó Deus, o nosso rumo, o nosso farol, meu Pai. Nós queremos a Tua luz, queremos a Tua graça em nós e, portanto, abençoe cada um de nós, meu Pai. Que a Tua mão esteja estendida para a Tua igreja, para cada um de nós. Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos nessa hora em nome de Jesus. Amém e amém.